Atenção na palavra do Senhor. Tá rindo para mim, Serginho? Oh, glória! Que Deus possa falar tremendamente através de mim, que eu venha ser um canal nessa noite para poder te abençoar. Eu vou pedir algo para você. Posso pedir? Ah, não. Eu posso pedir? Você me dá um crédito hoje? Pode ser? Eu sei que você está acostumada com o seu pastor, né? Ele está sempre ministrando, os outros pastores também. Mas o seu pastor se encontra com a garganta dele muito ruim. Ele não está bem, né? Domingo ele já saiu daqui meio febril, a garganta inflamada. E esses dias ele tem ficado meio que deitadinho. Para ele deitar é porque o negócio está brabo para o lado dele, né? Então ele está ficando mais quietinho. E hoje ele me deu essa missão de vir aqui trazer a palavra do Senhor. E como um bom obreiro, né? Porque o obreiro ele tem que estar sempre preparado para trazer a mensagem. Quando ele falou, eu disse: eis-me aqui, né? Que o Senhor possa usar a minha vida nessa noite com poder e autoridade, que essa palavra verdadeiramente ela dê frutos nesse lugar e que pessoas venham se render ao Senhor nessa noite, amém? E você que já é de Rehobote, eu espero que você receba também da parte do Senhor. Posso ouvir um glória a Deus aí? Você me ajuda? Pode ser? Você dando glória a Deus, você dando aleluia no seu lugar, você fazendo barulho, você vai me ajudar pra caramba, querido. Afinal de contas, nós estamos numa igreja do avivamento. Nós não estamos numa igreja tradicional, mas estamos numa igreja avivada, cheia do poder de Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus aí, queridos? Você crê que essa igreja é uma igreja que tem o poder de Deus nesse lugar? Você crê que toda vez que você vem aqui, você recebe de Deus? Diga aleluia. Porque toda vez que eu venho, eu sou muito ministrada, né? Eu sempre sento na frente para poder estar recebendo da parte de Deus, não que lá atrás não receba, mas para que nada possa tirar minha atenção. Então, eu espero que hoje essa palavra vai de encontro com você. Amém? Pode colocar aqui o nosso fly, por favor, em nome de Jesus. O pessoal do teclado está aí. Eu sei que não foi arrebatado, que eu e a igreja ainda estamos aqui. Então, eu sei que ela não foi arrebatada, né? Ou ele, não sei. Eu sei que ninguém foi arrebatado, porque nós estamos aqui, né, queridos? Nós não vamos ficar. Quem vai ficar aqui, diga glória a Deus. Aí, viu? Agora quem vai subir, diga aleluia. Aleluia. Isso aí, fica ligado, hein? Tô aprendendo com o pastor, né? Viu? Léo, você vai subir em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, queridos. Eu vou falar 1, 2, 3 e você vai falar o tema hoje da nossa mensagem. Amém? Vamos lá, 1, 2, 3. Amém? Mais uma vez, a igreja toda, 1, 2, 3. Não tente resolver aquilo que só Deus pode fazer. Amém? Querido, nós entramos num mês, não estou aqui para exaltar o Setembro Amarelo, longe de mim isso. Mas eu estou aqui para conscientizar desse mês que a mídia remete como o mês, né? Que fala sobre suicídio, sobre ansiedade, sobre depressão. E a gente sabe que isso é uma das causas do século 21 que tem levado mais pessoas à morte. Incrível é que domingo
quando acabou o culto, e olha, querido, que nem tinha a palavra, né? A gente falou, o pastor falou sobre Eutico, né? Ou Eutico, como você queira chamar, falou sobre isso e falou sobre uma sonolência espiritual que acaba levando a gente a adormecer e daqui a pouco acaba levando à morte, né? Trouxe para a igreja um alerta, né? Porque ninguém morre espiritualmente, morreu não. Ele primeiro fica sonolento, depois ele adormece para depois morrer. E trouxe esse ensinamento para a gente saiu daqui, sabe, pensando um pouco mais. Aquele que dormia já falou, nem vou dormir mais porque é um sinal. Falou sobre o morno, né? Que é melhor ser frio do que ser morno. E trouxe um paralelo para a gente espiritualmente, aquilo que a gente não deve ser. A gente deve ser quente, né? Não morno, porque quando somos mornos, né? O Senhor diz que Ele compara uma água, né? Uma água morna, quando bebe, dá vontade de vomitar. Imagina o Senhor naquele grande dia, Ele olhar e falou, não, aqui não. Você até tentou, querido, mas ficou no meio do caminho. E saímos daqui impactados com a palavra de Deus. E depois disso, queridos, você não sabe quantos pedidos nós tivemos de socorro, de pessoas, e olha que a palavra não era nem direcionada a isso. Mas quantas pessoas dizendo que queriam tirar a sua vida, quantas pessoas dizendo que queriam desistir, que não dava mais para eles. Eu não sei se quando trouxe esse lado de ser morno, as pessoas viram que elas estão assim, né? E isso me deu, sempre quando eu faço o meu devocional, eu já faço o devocional e preparo, né, uma palavra e deixo ali preparada. E quando o pastor mencionou para mim para mim trazer a palavra hoje, eu falei, meu Deus, é isso aí, Setembro Amarelo, tanta coisa acontecendo, e depois daquele culto, tantos pedidos de socorro, eu quero trazer uma palavra hoje para você. Porque, querido, muitas das vezes a gente quer resolver com a força do nosso braço, a gente quer resolver do nosso jeito e esquecemos de entregar na mão de Deus e confiar nele, porque tem coisa que só Ele pode fazer. Tem coisa que não é com a força do meu braço, Felipe, não é com a força do seu braço, não é com o meu jeito de ser que eu vou mudar as circunstâncias, mas quando sim, eu decido entregar a minha vida por completo, quando eu decido sair desse projeto morno para ir para algo mais fervoroso, Ele entra e começa a trabalhar sobre a minha vida. Isso deixa bem claro, querido, que Satanás, ele está jogando com todas as armas dele, porque o ciclo cada vez está fechando mais. E ele não quer perder, então ele começa a jogar, ele joga ansiedade, ele joga medo, ele joga preocupação, ele joga depressão sobre nós, querido. E ouça bem que eu vou falar com causa no que eu estou falando. Existe depressão? Sim. Crise de ansiedade? Sim, existe. Crise do pânico? Sim, existe. Mas isso tudo pode ser neutralizado um dia que a gente resolve entregar tudo na mão dele. Porque Ele tem o controle absoluto, querido, porque enquanto nós estamos querendo resolver do nosso jeito, as coisas não acontecem. Agora, quando a gente diz, Senhor, eu me rendo. Quando a gente declara, Senhor, somente o Senhor na minha vida, e nada e ninguém pode impedir aquilo que Deus tem sobre nós, amém?
E eu queria começar essa palavra abrindo lá em João, capítulo 10, no verso 10. João, capítulo 10, no verso 10. A gente vai começar dizendo: o ladrão veio para... Você pode fazer o culto junto comigo, querido? O ladrão veio para... Mas tem isso. O ladrão vem para roubar, vírgula, porque tem outras coisas a serem atribuídas. Ele vem para roubar, matar e... Então o papel do inimigo, de Satanás, aquele roubador de alegria, eu digo que Satanás é o roubador de alegria. Ele vem para querer trazer tristeza, ele vem para querer roubar aquilo que Deus nos deu. Ele vem para querer matar os nossos sonhos, destruir nossos projetos. Essa é a intenção de Satanás. Só que, querido, o versículo ele não terminou. Ele veio para roubar, matar e destruir. Mas depois desse ponto vem a palavra-chave que diz assim: mas eu vim para lhes dar vida. Só que não é só vida, querido, que ele veio dar para mim e para você. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Eu não sei como estão seus pensamentos. Eu não sei o que você está sentindo. Mas eu digo, o inimigo pode ter tentado roubar, matar e destruir teus sonhos, projetos. Ele pode ter armado muitas coisas contra você. Mas eu quero declarar nessa noite que o Senhor, ele veio para lhe dar vida, mas não uma vida comum. Ele veio para te dar vida plena e que satisfaz. Querido, é vida plena e que satisfaz. Não é só vida, não. Aplauda mais forte ao Senhor. Se o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir, o meu Deus, o seu Deus, ele veio para dar vida para mim e para você. Mas não é qualquer vida. É uma vida plena. Diga comigo, plena. Plena quer dizer completa. Sabe? Uma vida, sabe, que você não vai precisar ficar olhando para um lado, para o outro, porque o que ele tem para te dar é uma vida plena. E diz assim, que satisfaz. Diga, enche a boca e diga, que satisfaz. Olha que Deus é esse, querido. O inimigo falou, não tem mais jeito, eu vou acabar com a vida dele. Não, mas o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus, ele veio para trazer vida, vida plena e vida que satisfaz. Quando a gente está satisfeito, o que a gente faz? Dá aquele sorriso, né? Estou satisfeito. Quando a gente está satisfeito com alguma coisa, o nosso coração se alegra. Então eu quero que você saia daqui hoje com o seu coração alegre. Eu quero que você saia daqui hoje com um sorriso no rosto, dizendo: a vida que o Senhor me dá é plena e ela me satisfaz. Amém? E aí nesse tema mesmo, eu separei um videozinho. Eu queria colocar ele agora. Esse videozinho, querido, tá, para aí ele está nas redes sociais, o pastor postou. Oh, aleluia, dá uma paradinha aí, filho. Esse vídeo colocou, foi algo muito perto de nós. E eu acho que foi você, pastora, que estava falando, que a voz a pastora Sueli conseguiu chegar, Tiago também estava. Eu escutei a voz dos dois, eu não sei se tinha mais alguém aqui da igreja. Pastora Delmara também estava, acho que tinha outros irmãos aqui. E olha como que as coisas acontecem. Domingo, uma palavra, logo após o culto, vários chamados de socorro. E aí logo depois, alguém manda para a gente dizendo: olha, tem um homem querendo se suicidar.
E aí, chama quem está mais próximo, vai lá, vai orar, porque o inimigo, ele veio matar, ele veio roubar e ele veio destruir. Só que Jesus, ele chegou a tempo naquele lugar. Sabe por quê, querido? Aquela vida que estava para poder tirar a vida dele, Jesus, ele chegou na frente e falou: ei, não. E aí eu queria que você colocasse isso daí, ó, que você visse. Se você não viu isso na rede social, esse homem, ele tentou se suicidar. E aí uma igreja se reuniu, não só Rehobote, tinha outras pessoas lá, se reuniram, orando e clamando ao nome do Senhor Jesus. E esse homem desistiu, sabe por quê? Ele ouviu a palavra, e a palavra do Senhor, ele liberta, queridos. Amém, queridos? Uma vida deixou. Era para hoje estar num lugar de sofrimento, porque ia tirar a vida, mas graças a Deus, aquele que dá a vida plena e a vida que satisfaz, enviou homens naquele lugar para que isso não viesse a acontecer. Então eu quero falar para você que está aqui nessa noite. De repente você fala assim: pastora, eu estou de boa. Mas Deus te trouxe aqui também para você ser um canal na vida de outras pessoas. A gente vai falar um pouco hoje sobre medo. O medo leva a gente a fazer algumas coisas que a gente nem entende. E tem alguns tipos de medos que acontecem que são naturais, queridos, acontecer sobre a minha vida e a sua vida. Mas tem algumas coisas que precisam ser tratadas em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Vamos lá. Lucas, capítulo 5, verso 1. Lucas, capítulo 5, verso 1. Eu queria que antes, eu não sei se eu coloquei aí, eu acho que eu mandei o estudo aí, não mandei? E eu botei ali em cima, basicamente existe 3 tipos de medo, tá aí? Você consegue botar isso também ou não? Hã? Não consegue? Vamos aí. Querido, você que trouxe caderno, anota aí para mim. 3 tipos de medo. 3 tipos de medo. O primeiro, temor natural, que preserva do perigo. Bota aí, temor natural ou medo natural. É aquele que preserva do perigo, né? Tem coisa que a gente dá aquele medo porque vai preservar a gente do perigo. E isso é natural, isso acontecer com a gente. Tem também o temor reverencial ou medo reverencial. Quando você tem reverência a alguém, né? Você tem aquele temor, você tem aquele princípio de Deus. Diz aí, temor reverencial para com Deus, com os pais, a autoridade. Esse temor ou esse medo preserva do pecado. Temor reverencial para com Deus, com os pais e autoridade, e preserva do pecado. E também tem o medo, o terceiro medo, que é o medo escravizador. Anota aí, o terceiro medo é o medo escravizador. Medo escravizador, aquele que destrói uma pessoa, que dá fobia ou terror. O terceiro medo é o medo
escravizador que destrói a pessoa, que dá fobia ou terror. Amém? Glória a Deus. Amém, igreja? Me ajuda aí, senão me ajuda dando glória a Deus. Amém? Vamos lá, Lucas capítulo 5 no verso 1. Lucas capítulo 5 no verso 1. A gente vai falar do primeiro medo que tem aqui. É o medo, eu não botei por ordem, mas vamos lá. O medo referencial, anote aí, medo referencial ou temor referencial. Vamos lá. Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir o quê? A palavra de Deus, versículo 2 até o 10. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam as suas redes. E entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para André e vá para onde e mais fundo e lance as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor que nos pede, vou lançar as redes novamente. Ele está fazendo algo porque o Senhor Jesus, aqui ainda, Simão, ele ainda não tinha sido escolhido para ser um discípulo do Senhor. Mas aqui ele já tinha ouvido falar do Senhor e ele já sabia dos milagres, né, dos ensinamentos que o Senhor fazia. Diga glória a Deus. E aí no versículo 6 diz assim: dessa vez as redes ficaram tão cheias de peixe que começaram a se rasgar. Só que antes, o que Simão falou para Jesus? Mestre, eu vou até lançar a rede, mas eu lancei e não pesquei nada. Mas por obediência, ele foi e lançou. E agora diz que as redes ficaram tão cheias que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco. E logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixe que quase afundaram. Imagina, querida, alguém que não tinha pescado nada. E agora o Senhor manda lançar. E ele lança novamente a rede. E agora a rede vem tão cheia que quando ele coloca no seu barco, o seu barco quase vai a pique dele. Tem que chamar amigos para ajudar naquela pescaria de tão grande que tinha sido aquela pesca. Diga glória a Deus. No versículo 8 diz assim: quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou um homem. Aqui já começa esse temor referencial, esse medo referencial. Porque Simão se achava tão pecador diante de alguém que era tão santo, que quando o Senhor chegou perto dele, ele falou: Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou um homem pecador. Então, querido, o primeiro segredo é a gente reconhecer uma autoridade e saber reconhecer que tem alguém acima de nós. Porque quando nós conseguimos reconhecer uma autoridade, seja lá quem seja, querido, de repente uma autoridade eclesiástica, um pastor, um líder, um supervisor,
uma autoridade dentro do seu lar, que é o seu pai, sua mãe, esposa ou seu marido dentro da sua casa. Você que trabalha, o seu patrão. Quando nós reconhecemos uma autoridade, temos esse temor. Porque, querido, é muito natural disso acontecer quando a gente entende os processos. Quando a gente tem uma autoridade acima de nós, o que a gente faz? Sim, Senhor. Não, Senhor. Amém. Por mais que muitas das vezes a gente não entenda o que está acontecendo, mas a gente, por saber que aquela pessoa, ela tem uma autoridade sobre nós, dá aquele certo medo, sim ou não? Né? Eu não sei você, mas quando eu era pequena, o meu pai, quando falava alguma coisa, a gente dava aquele gelo, né? Porque era um temor, alguém que era uma referência. A gente até diz lá em casa hoje, que quando coloca comida, em sinal de reverência, de temor, o primeiro a comer precisa ser o sacerdote da casa, querido. O primeiro a colocar a comida no prato precisa ser o sacerdote. A gente precisa ter esse referencial dentro da nossa casa. Se dentro da igreja tem uma hierarquia, a gente precisa respeitar e ter reverência e temor a essa hierarquia. Se você tem um líder acima de você, nós precisamos ter reverência e temor. E um medo reverencial também, querido. Aquela pessoa como autoridade. E aqui Simão Pedro, ele quando vê o Senhor, ele se sente pecador diante de alguém que é tão santo. E aqui começa ele falar com o Senhor, porque eu sou um homem pecador. E no versículo 9, diz assim: pois eles e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixe que haviam pescado. Versículo 10: assim como seus sócios, Tiago e João, filho de Zebedeu, Jesus respondeu a Simão: não tenha, de agora em diante, você será pescador de quê? O temor que ele tinha ao Senhor, o que ele viu que estava acontecendo ali, querido. Ele já tinha participado de uma grande pesca. Na verdade, Simão era um pescador, vamos falar, um pescador de elite. Mas, querido, aquele dia ele teve um encontro com a maior referência da vida dele. E veio aquele temor dele. E o Senhor, logo vendo aquele temor, aquele medo referencial que ele tinha, o Senhor falou para ele: a partir de hoje, você não será mais pescador, não esse pescador comum. Eu estou te chamando hoje para você ser pescador de gente. Querido, agora imagina você. Você que tem seu emprego, quem trabalha aqui, levante sua mão, querido. Ô glória! Quem não faz nada para ninguém, diga aleluia. Está na hora de fazer, né? Imagina, Pedro, ele tinha participado, ele tinha seus barcos pesqueiros. Pedro tinha o seu ganha-pão ali. Mas aparece alguém que é um referencial. E o Senhor logo viu que Pedro estava com medo. Diga comigo, medo. Querido, o que eu quero dizer para você nessa noite: não tenha medo quando Jesus te chamar. Você já pensou se Jesus mandar largar aquilo que você mais gosta? Você já pensou se Jesus mandar você largar o teu emprego hoje para poder fazer a vontade dele?
Imagina Jesus falar para você: ei, agora, eu quero você agora. E olha que Jesus é meio assim, querido. No meio do teu auge, ele fala: eu quero agora. Não. Já experimentou, já botou o pezinho, já experimentou que é bom. Agora eu quero te fazer pescador de homens. Eu não sei o que você tem feito, eu não sei qual é a faculdade que você faz, qual é o emprego que você tem. Mas Jesus está procurando homens igual a mim, igual a você. Homem pecador, que acha que o Senhor é soberano, que Ele nunca vai nos escolher. Ele escolhe essas coisas doidas mesmo. Ele tira você da sua zona de conforto. Ele diz: ei, para, agora eu não quero mais esse emprego, agora eu quero que você trabalhe para mim. Imagina Pedro, um cara que já tinha constituído a sua família, já tinha sua renda, e Deus chamar aquele, sabe por quê? Jesus, Ele não chama aquele que não tem compromisso, Ele chama aquele que tem compromisso. Ele chama aquele que está ocupado e diz: ei, vem, não tenha medo. Então eu quero dizer para você nessa noite: não tenha medo. Se Deus te chamar, querido, diz: eis-me aqui. Esquece o medo, esquece a família, esquece aquilo que, mas eu preciso terminar. Ei, vai terminar nada. Ele já mostrou que Ele é Deus na sua vida. Ele já mostrou que Ele pode fazer. E agora é hora de você lançar todo medo na mão dEle, porque Ele é uma referência para você. Diga glória a Deus. Jesus é uma referência para você, querido. Então começa hoje a lançar todo medo. Ele está dizendo: não tenha medo, não tenha medo. Eu quero você fazendo a minha vontade, o meu querer. Diga glória a Deus. Ou você pensa que é fácil, querido? Quando nós escutamos o chamado do Senhor, você acha que não deu um medo no frio aqui dentro da barriga? Ou você acha que a gente falou assim: ai, Senhor, tô de boa? Você acha que a gente, aproveitando o melhor da nossa vida, o Senhor fala: ei, agora, eu quero você agora. Ei, eu estou falando isso, não só eu não, estou falando dos outros pastores também. Quando Ele diz: ei, afunda os barcos, deixa os bois para trás, os bois, deixa tudo para trás, que eu quero você na obra. Esse é um medo, querido, natural, mas quando a gente tem Ele como referência, Ele lança fora todo medo, querido. Ele lança fora todo medo, e aquele que promete, Ele garante, querido. Não tenha ninguém que tenha largado pai, mãe, por amor ao nome dEle, que Ele tenha deixado faltar alguma coisa. Se eu te falar que não dá medo, eu vou estar mentindo. Ele mandar você largar uma vida que basicamente está pronta. Porque se você tem uma vida já sólida, você pode ter o carro que você quiser, você pode morar onde você quiser. Agora, pastor, você não pode viajar que está roubando a igreja. Você troca de carro, está roubando a igreja. Você troca de casa, está roubando a igreja. Mas ninguém vê o pastor de madrugada, ninguém vê o pastor toda hora num velório, ninguém vê o pastor toda hora chorando, ninguém vê o pastor toda hora com o telefone. Ninguém olha essas coisas. Um líder que largou tudo para poder abrir a casa dele, para poder colocar uma célula. Um supervisor que deixa no final de semana de estar em casa para poder estar aqui, querido, vendo a faxina da igreja. Mas sabe por quê? Pastores, líderes, supervisores, apoios, você larga isso tudo, porque a gente pode ter até medo, mas a gente olha para Ele, que é autor e consumador.
E a gente diz assim: é isso que tu quer? É para largar? A gente vai chorando, querido, mas a gente fala: é para largar? Não quer mais que eu pesque, não? Tem certeza, Senhor? É para acabar, que Ele diz: é para acabar agora. Aí você olha uma igreja dessa, num dia de quarta-feira, cheia, uma igreja dessa avivada, cheia de pessoas apaixonadas por Jesus. Aí você canta: pastor. Não, pode ser melhor. Tá com dor de barriga? Isso! De nada eu tenho falta. Mais uma vez. Pastor, mestre, de nada eu tenho falta. De nada eu tenho falta. Sabe por quê, querido? Esse temor referencial é bom ter dentro da gente. Quando a gente olha para Ele, a gente se sente tão pecador. Quem se sente assim, querido? Quando a gente olha para Jesus, a gente estava vendo a minissérie lá em casa. Cara, que coisa gostosa. Quando Ele entra e começa a fazer os milagres, quando Ele senta a multidão e Ele começa a ensinar, tu fala: meu Deus, me dá só um pouquinho disso, né? Você se sente tão pequeno, você se sente tão pecador, né? Você olha assim e fala: meu Deus, como pode alguém tão grande me amar de um jeito, eu sendo tão pequena do jeito que eu sou? Diga glória a Deus. Então o primeiro medo é um medo referencial, o temor referencial por alguém, por uma autoridade. Então, querido, se Deus te chamar para alguma coisa, não tenha medo. Ele está dizendo: não tenha medo, não temas, porque eu sou contigo. Amém? Diga glória a Deus. Tem o medo natural. Que, querido, a gente tem o Senhor como Senhor da nossa vida, mas é natural a gente ter medo, por mais que saiba que Ele é uma referência para nós. Mas é normal. Mateus 14, 22. Glória a Deus. Mateus capítulo 14, verso 22. A gente vai falar de algo natural, um medo natural. A gente ainda está dentro dessa palavra, tá, querido? Do que a gente está vivendo hoje. O século diz, né? Que é ansiedade, é depressão. E aqui, logo depois de ter presenciado um grande milagre de multiplicação, começa a vir novamente isso. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto se despedia das multidões. Aqui ele tinha feito a primeira multiplicação de pães e peixes, e agora ele está se despedindo da multidão e o barco começa a andar. No versículo 23 diz assim:
Depois de mandá-los para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de quê? De orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Versículo 24. Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Aqui o medo já começa a invadir. No versículo 25, diz assim: por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Aqui, o barco começa a agitar, um vento forte se levanta aqui, e o medo começa a invadir os discípulos. Aí no versículo 25 diz: por volta de 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre... Deixa eu te perguntar uma coisa. Se você está no meio de uma tempestade, o mar está agitado, vamos lá, você foi para Angra dos Reis, diga glória a Deus. Aí você pegou aquela embarcação, está lá, e daqui a pouco o negócio começa a ficar agitado, igual foi no congresso de mulheres que teve. Começou a ficar agitado o mar. O que vai acontecer com você? Você vai ficar com o quê? Com o quê? Diga a verdade, vai ficar com medo, porque é algo natural, querido. Você está no meio do oceano, no meio do mar, e daqui a pouco o barco vai para um lado, vai para o outro, aí você lembra, aí não sei nadar. E aí coloca aquele colete, e o colete tem 100 pessoas no barco, só tinha 30 coletes. Que peleja. E você é umas que está sem o colete, Camila. Aí tu fica o quê? Cheia de? Tu vai chamar logo quem? Imagina. E os discípulos começam a ficar apavorados, porque é natural. Diga comigo, natural. É um medo natural, diga comigo, medo natural. Que é natural acontecer isso. Aí você está em alto mar, tudo balançando, daqui a pouco vem alguém andando sobre as águas. Aqui tu dá glória a Deus, mas em alto mar, querido, tu tá cheio de medo. E vem ele lá, ó, tranquilão, andando em alto mar. O que tu faz? Tu fica com mais medo ainda, que tu não tá vendo quem é que tá andando. Aí tu fala, é um fantasma. Se fosse nos dias de hoje, você ia falar ghost, do outro lado da vida. Você ia pensar assombração. Você ia lembrar até da história que te contaram quando você era pequeno. E aí os discípulos olhando aquilo, no versículo 26 diz: quando os discípulos ouviram caminhando sobre as águas, ficaram o quê? Ficaram com mais medo ainda. Ficaram aterrorizados, querido, porque é algo natural. Tem medo que vem porque é natural. A gente está no meio de uma embarcação. E se a gente não tem proteção, se a gente não sabe nadar, o normal é a gente ficar aterrorizado. Aí gritaram, é um? Não, mais alto, é um? Não, não é assim que você gritar. Você está em alto mar, daqui a pouco vem, grita aí. Oh, é um fantasma, quem poderá me salvar?
E aí, querido, você já fez o número 1, número 2 e até o número 3. Já está tudo misturado dentro de você. E aí você grita, é um fantasma. E aqui diz que eles gritavam cheios de quê? Porque é natural. A gente não sabe o que está vindo pela frente. E gritaram cheios de medos. Imediatamente. Porém, Jesus lhe disse o quê? Não, de novo, não tenha coragem, só. Até esse medo que você pensa que é natural, Jesus está dizendo para você hoje, ei, não tenha medo, sou eu que estou no meio do vento. Sou eu que estou no meio da tempestade. Sou eu que estou agitando o mar para você ver que sou eu que estou no negócio, que tem coisa que não é para você fazer, é para mim fazer. Até aquilo que parece que é natural, querido, é Deus que está no barco. É natural sentir medo, é natural até Jesus aparecer. É natural sentir medo? Sim. Mas só se Deus não estiver no negócio. Agora, se Deus estiver no negócio, querido, lança fora todo o medo hoje. Está agitado o mar? Parece que vai afundar? Vai não. Ele está chegando para poder te socorrer, amém? Porque Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Eu posso ouvir um glória a Deus aí, querido? E aí Pedro grita, se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas aonde tu... Pedro é ousado, né? Se é tu mesmo, Jesus, cheio de medo. Ordene agora que eu vá caminhando sobre as águas aonde tu... E agora vem o outro medo. O medo escravizador. Fala, medo escravizador. Jesus já tinha se apresentado. Era um medo natural. E aí Pedro fala para Jesus, se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas aonde tu estás. Aí no verso 29, Jesus respondeu, venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Estava caminhando bem, estava ou não estava? Ele viu que era Jesus, ele começou a caminhar sobre as águas. Pedro começou a viver o sobrenatural de Deus. Só que aí, querida, muitas das vezes quando nós estamos caminhando, estamos vencendo o nosso medo, vem um medo escravizador dizendo que não é para nós, que a gente não vai conseguir, que a gente não é capaz. Aí vem esse medo como desse homem dizendo, tira a tua vida, porque nada presta você viver mais. O medo escravizador que tem acabado com famílias, o medo escravizador que tem acabado com gerações, tem acabado com pai, com mãe, com filhos. O medo escravizador que tem paralisado grandes homens e mulheres de Deus. O medo escravizador que a gente até começa bem, porque sabe que Jesus, Ele está no controle. Mas daqui a pouco a gente começa a experimentar os milagres de Deus. Começa a viver o sobrenatural. Aí vem esse medo, dizendo que não é possível. Ei, querido, deixa eu te falar uma coisa.
O maior passo você já deu, que é estar aqui hoje. O maior passo você já deu. Você já está caminhando sobre as águas, você já está caminhando sobre o natural. Então hoje joga fora esse medo escravizador que diz que você não é capaz. Ei, Filipenses diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei andar abatido, mas também sei andar alegre. Não deixe esse medo escravizador deixar de que você venha viver um milagre de Deus. Deus tem coisas novas para você. Deus tem grandes coisas para fazer ainda na sua vida. Então continue a caminhada. E Pedro estava indo tão bem, mas esse medo fez com que ele parasse. No versículo 30 disse: mas quando reparou o vento forte nas ondas, ficou. Versículo 30. Mas quando reparou o vento forte e nas ondas, ficou e começou a afundar e gritou. Estava indo tão bem. E não é assim. Muitas das vezes estamos indo tão bem. Está tudo dando certo. Mas começa as incertezas. Começa as palavras vir sobre nós. E a gente começa a ficar aterrorizados. E o medo bate e a gente acaba afundando. Querido, não é isso que Deus quer para você. Deus quer que você continue na sua caminhada, que você não pare, que você não olhe para trás. Deixa de lado todas as palavras negativas que colocaram sobre você. Ei, lembre-se que você é mais do que vencedor. E aí Pedro ficou com medo, ficou assustado. E ele disse: salva-me. Aí no versículo 31, o Senhor, no mesmo instante, Jesus estendeu a mão e segurou. Mas ele disse: como é pequena a sua fé, disse ele, por que você duvidou? Querido, se Deus mandou você caminhar, se Deus mandou você fazer, faça. Faça com todas as suas forças. Não deixe esse medo te paralisar. Não deixe ninguém dizer que você não é capaz. Quem precisa acreditar em você, acredita que é o Senhor Jesus. Ele está te chamando, venha. Onde? Caminhe, experimente o novo de Deus. Não paralise. Se tem alguma coisa te paralisando, alguma palavra que lançaram sobre você hoje, em nome de Jesus, pela autoridade no nome de Jesus, nós jogamos por terra todo medo escravizador, todo aquele medo que te paralisa, todo aquele medo que diz que você não pode. Nós jogamos por terra em nome de Jesus. Querido, toma posse daquilo que Deus já liberou sobre você. Toma posse das bênçãos dele sobre a sua vida.
Resolva andar no sobrenatural. Resolva viver aquilo que Deus tem para você. Ei, eu estou dentro do meu quarto. O medo tem colocado dentro do meu quarto. A ansiedade tem me tirado a paz. Ei, por que se preocupar com as coisas que ainda vão acontecer? Para com isso. Tem gente morrendo porque é tão ansioso, que quando vem a doença, a pessoa está tão ansiosa que ela acaba partindo. E quando a gente parte, deixa tudo para aí, querido. A gente não leva nada dessa terra. Nem a roupa que você tem, você pode escolher ela na hora de enterrar. Dependendo da doença, nem roupa você enterra com ela. Então joga fora hoje todo esse medo escravizador. Para com essa ansiedade que tem te matado. Para de pensar nas coisas que ainda vão acontecer. Está na mão de Deus. Tem coisa que você não pode fazer, só Ele pode fazer por você. Entrega na mão dEle. Descansa. Tem uma boa noite de sono. Você que pode, durma 8 horas de sono seco. Acorde revigorado. Pare de se preocupar com as coisas que vão acontecer. Porque esse medo que tem lançado, que esse século tem lançado sobre nós, o que a mídia tem colocado sobre nós hoje. Eu não tenho ansiedade, não. A minha ansiedade é de estar com o noivo. É por isso que nós temos que ansiar. Nossa alma tem que ansiar por isso. Mas só que hoje, quantas pessoas como esse homem que nós mostramos no telão, estão aqui, tão preocupados, com tanto medo. Não é um medo natural. Não é um medo referencial. Não é um medo, não é um temor. Mas sim um medo escravizador. Um medo que tem paralisado. Em Mateus, capítulo 6, no verso 25. O medo, ele traz ansiedade. E a ansiedade, ela paralisa aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Diga glória a Deus. Querido, você está falando, você está vendo a pessoa que era mais ansiosa da vida. Eu. Mas Deus precisou me tratar, me colocar enferma, para mim poder entregar totalmente a minha vida a Ele. Eu era tão ansiosa com as coisas que iam acontecer, e presa nas coisas que já tinham acontecido. Foi quando eu fiquei enferma, com uma depressão, crise do pânico, ansiedade. Eu tinha tudo, mas não tinha nada, porque eu não conseguia usufruir daquilo que eu tinha. Eu não estava tanto preocupada com o que eu ia ter amanhã, porque eu preciso. E eu não precisava de nada, porque de nada eu tinha falta. Porque o pão nosso de cada dia, Deus me dava todos os dias. Mas eu queria ter mais e mais, porque quanto mais a gente tem, mais a gente quer. E aí a ansiedade, ela me consumiu. A angústia me consumiu. O medo escravizador me consumiu. Num ponto que eu estava andando, mas teve uma hora que o medo foi tão grande que eu afundei. Experimentei muitas coisas, mas o medo me paralisou. De repente você está assim. O medo tem paralisado, a ansiedade tem entrado, porque você está preocupado com o que você vai fazer o amanhã. Esquece de viver hoje, porque hoje é o melhor dia da minha e da sua vida. O amanhã pertence a Deus. Tantas pessoas que estão bem, querido, infartou de madrugada.
Ué, mas fulano estava bem. Estava. Mas de repente não viveu hoje, preocupado com amanhã, e o amanhã nem chegou. De repente eu estou falando para pessoas ansiosas nesse lugar. Pessoas que estão preocupadas com amanhã e estão esquecendo de viver o hoje. O que eu vou vestir amanhã? O que eu vou comer amanhã? Como que eu vou pagar essa conta amanhã? Ei, Deus proverá. E diz assim: por isso lhes digo, não se preocupe com a vida diária, se terão suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa. Observe os pássaros. Eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Uma pergunta: qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora na sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham e nem fazem roupas. E no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres, que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que havemos de comer, o que havemos de beber, o que havemos de... Essas coisas ocupam o pensamento de quem? Dos pagãos. Mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam, do que nós precisamos. Pode aplaudir ao Senhor. Querido, recitar isso é fácil. Viver não é tão fácil assim. Como eu não vou me preocupar com o que eu vou comer, com o que eu vou beber, com o que eu vou vestir? Mas o segredo está aqui no versículo 33, que diz assim: busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas. Aí no 34 completa: portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas desse. Você vai conseguir resolver o problema de amanhã hoje? Você vai ter que esperar? Vai ter que esperar? Você vai conseguir resolver hoje? Diga não. Então, querido, qual o segredo? Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Querido, verdadeiramente, não se preocupe com a roupa que você vai vestir. Não se preocupe com a comida que você vai comer. Não se preocupe nem com a viagem que você quer fazer. Não se preocupe com o carro que você vai comprar e nem com a casa que você quer ter. Não se preocupe com aquilo que parece que está tardio, mas Deus, Ele está trabalhando na sua promessa. Porque, como eu falei, a pessoa mais preocupada e ansiosa que existia na face dessa terra era eu. De repente você se encontra no meu lugar. De repente eu deixei e você pegou essa herança. Mas hoje você vai jogar por terra também em nome de Jesus.
E quando eu resolvi realmente buscar o Senhor, quando eu resolvi descansar no Senhor, foi aí que eu vivi o melhor de Deus na minha vida, alô. Uma pessoa ansiosa, depressiva, que não podia sair de casa, que passava mal, coração disparava, parava na ponte Rio-Niterói, era socorrida, vinha para cá, pressão lá no alto. Minha filha pequena não conseguia cuidar da minha filha, o meu filho tinha 5 anos de idade, a minha filha ele tinha 7, as 7 tinha 2 anos de idade, eu não conseguia cuidar dos meus filhos. Tinha carro zero, casa top das galáxias, tinha televisão em todos os cômodos, ar-condicionado em todos os cômodos. Meu marido tinha uma Hilux zero. E eu só pensava no amanhã, que eu ainda precisava mais. Achava que estava buscando o reino de Deus, achava que estava fazendo a vontade de Deus. Isso dentro de uma igreja, querido, líder dentro de uma igreja. Mas eu não tinha entregado 100% daquilo que Deus queria. Eu não estava buscando a Deus da forma que Ele queria que eu buscasse. Até que um dia eu entendi que eu tinha que parar de me preocupar. Foi aí que eu entreguei tudo na mão de Deus e falei: Senhor, eu me rendo. Perdi, porque eu estava à base de Rivotril, dormindo à base de Rivotril. Não tinha como dormir, não tinha sono, porque o medo, ele me parava escravizador. Não era o medo natural, não era o medo referencial, não era o temor referencial, mas era o medo escravizador que estava me levando à ansiedade, à depressão e à angústia. Mas no dia que eu pratiquei esse versículo 33 e resolvi buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, querido, as outras coisas foram acrescentadas verdadeiramente na minha vida. Quando meu esposo falou: não quero mais saber de empresa, eu quero viver para o reino, eu quero viver, eu quero entregar tudo. Até esse momento eu ainda me encontrava meio que desesperada. Mas quando eu disse para Jesus: eis-me aqui, eu estou aqui para que o Senhor venha fazer a tua vontade em mim e na minha família. Querido, nunca me faltou roupa, nunca me faltou comida. E Deus é tão bom que Ele sabia como eu gostava de viajar, que eu viajo mais do que eu viajava antes. Amém, querido? Não entrou Juju aí não, né? Sabe por quê? Quando a gente resolve buscar o reino de Deus, nos primeiros meses que a gente largou tudo, querido, o que eu ganhava de roupa, de sapato, de perfume, de hidratante, o que eu ganhava de sandália, de bolsa, de brinco. Sabe que quando você está sem recursos e chega dentro da sua casa a provisão, querido, eu ganhava tanto presente, mas tanto presente. Sabe por quê? Eu tinha resolvido buscar o reino de Deus. Eu resolvi fazer a vontade dEle. E aí o medo escravizador que não deixava eu caminhar, ele foi embora. E eu posso te garantir que hoje eu vivo o melhor de Deus sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre os meus filhos, sobre o meu casamento, sobre o ministério que Deus confiou em nossas mãos. Sabe por quê, querido? Eu queria resolver aquilo que só Deus podia fazer na minha vida. Não tente resolver aquilo que quem tem que fazer é o Senhor. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite.
De repente o medo tem te apavorado, as circunstâncias têm te apavorado. Pastor, eu não sei nem o que eu vou fazer amanhã. Ei, não se preocupe com amanhã. Estou te falando de causa. Não se preocupe. Hoje eu fiquei tão despreocupada, querido, que nem conta eu tenho mais no meu celular. Eu deixei de ficar tão ansiosa que hoje eu nem sei o que gasta, eu só gasto. Eu só gasto. Não tenho conta, não sei quanto vem conta de luz, não sei quanto vem a conta d'água, não sei quanto que vem nada, sabe por quê? Isso me matava, querido. Eu dormia com um quadro de nota na minha cama, na minha cabeceira. Aquilo era a coisa mais broxante do mundo. Eu acordava com 5 bancos abertos, olhando o que estava negativo para poder botar, cobrir uma conta. Usava 10 dias no Santander, todo mês eu usava. E eu tinha 3 contas diferentes no Santander, eu usava de uma, usava do Van Gogh, daqui a pouco usava do outro. Querido, eu aprendi a descansar. E hoje, eu não me preocupo com amanhã. O amanhã Deus fará e usará ele para fazer. Você que está solteira, ore por um marido assim, que ele fará, lançando todas as nossas ansiedades. Porque Ele tem cuidado de vós. Então, querido, quando a gente resolve descansar, quando a gente resolve buscar o reino de Deus, a gente começa a usufruir do melhor de Deus. Quem quer usufruir do melhor de Deus nessa noite, diga glória a Deus. Então descansa no Senhor, para de andar ansioso, para com esse medo opressor sobre a sua vida, esse medo escravizador que fica, amanhã eu tenho que fazer. Não se preocupe com amanhã, se preocupe com hoje. Ele está dizendo que olha as aves. Será que você não tem mais valor do que um pássaro, querido? Quem acha que tem mais valor, diga glória a Deus. Você foi pago com preço de sangue. Você não foi pago com bijuteria, não. Você não foi pago com dólar, nem com euro, nem com libra. Você foi pago com preço de sangue, querido, naquela cruz. Então não se preocupe com o que você vai ver de vestir. Eu queria algo para poder vestir. Ele vai te abençoar e vai usar pessoas para poder te abençoar. Diga glória a Deus. Tem coisas que você não pode fazer, mas Deus vai usar pessoas para fazer por você. Amém? O que Deus tem para você é muito maior. Recebeu aí, irmã? Oh, glória. A irmã fez assim. Isso aí, irmã, recebe mesmo. Tem que receber. Bênção. E lança fora hoje, querido, em nome de Jesus, tudo aquilo que te oprime, tudo aquilo que te tira do foco de Deus. Deuteronômio, coloca aí, por favor, para mim. Capítulo 31, verso 6. Diz assim: portanto, sejam... Não. Sem dor de barriga, amém? Vamos lá, a igreja saudável agora. 1, 2, 3. Olha quem está dizendo. Portanto, sejam o quê? Fortes e... Não adianta ter só força. Precisa ter coragem. Para enfrentar esse medo escravizador, precisa ser
corajoso, precisa ser forte, confiar num Deus que você serve. Diz assim, ó, sejam fortes e corajosos, não tenham medo, porque hoje todo medo escravizador está caindo por terra em nome de Jesus. E não se apavore diante deles. O Senhor, seu Deus, irá adiante de vocês, e Ele não os deixará nem... Amém? No Salmo 23, no verso 4. Se coloque de pé aí no seu lugar. No Salmos 23, no verso 4, diz assim: mesmo quando eu andar pelo escuro vale de quê? Vamos lá de novo. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da... Não temerei. Não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e o teu cajado mesmo que você ande pelo vale da sombra da morte, não tenha... Diga, não tenha medo. Fala, eu não tenho medo. Pode ser mais forte? Eu não tenho medo. Porque o Senhor está comigo. Mais alto. Porque o Senhor está comigo. Tua vara e o teu cajado Ele está dizendo, por mais que você esteja andando por lugares que parece que são lugares de morte, Ele está dizendo que Ele é contigo, que a vara e o cajado te protegem. Primeiro Ele diz, seja forte e corajoso. E agora Ele está te dando mais coragem, está dizendo, por mais que você esteja andando pelo vale da sombra da morte, por mais que pareça que não vai dar certo, que é esse medo escravizador que está sobre nós, Ele está dizendo, não tenha medo, porque eu sou contigo. E Ele está dizendo que a minha vara e o meu cajado te protege. Querido, que palavra melhor do que essa? Ele está dizendo, ó, eu tenho vara e tenho cajado. Nenhum mal vai chegar até você. Eu estou te protegendo. Em nome de Jesus. Letícia está aí ainda? Está aí ainda, Letícia? Não? Está ainda não? Mas a vara do Senhor está protegendo, está guardando ela também, em nome de Jesus. Lá naquele leito de hospital. Por mais que pareça, que a gente não entenda por que acontecem algumas coisas na nossa vida, Ele está dizendo, ei, a minha vara e o meu cajado te protege. Eu não sei por onde você tem andado, qual tem sido o medo que tem tomado conta de você, mas o Senhor é contigo, querido. Agora, Isaías, capítulo 41. Isaías, capítulo 41, verso 13. Isaías, verso 13, diz assim: pois eu seguro pela sua mão. Levante sua mão direita aí, querido. Levante sua mão direita. Levante sua mão direita. Ele está dizendo: pois eu, o Senhor, te seguro pela tua mão direita. Eu, o Senhor, seu Deus, e lhe digo: não tenha, pois estou aqui para. Ei, levante sua mão direita, querido, levante sua mão direita, porque o Senhor está segurando nela nessa noite, e está dizendo: não tenha medo, eu te ajudo, eu te fortaleço, somente confia em mim, não tenha medo, querido, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Eu não
sei como você entrou aqui nessa noite. Eu não sei o que tem te paralisado. Continue com essa mão pro alto. Continue com essa mão pro alto. Porque Ele está te segurando na tua mão nessa noite, querido. Ele está segurando a sua mão direita hoje. O Senhor, o nosso Deus, Ele está nesse lugar. Ele está te segurando e está dizendo: não tenha medo, porque eu vou te ajudar. Ei, por mais que você ande pelo vale da sombra da morte, eu estou contigo. Somente seja forte e corajoso. Não desista. Não deixa a onda, não deixa o mar, não deixa nada te paralisar. Ei, pastor, a onda está batendo forte no meu barco. Não tenha medo, Ele é contigo. Amém? Amém? Comece a glorificar o Senhor nessa noite, querido. Comece a glorificar Ele. Do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da sua Declare isso. glória. Mais perto da glória, mais perto da morte. O quê? O medo quer me parar. Pede Ele para tirar. Então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, o vento forte é você. O quê? O que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Me tira o medo. Declare isso, querido. Que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Pede Ele para tirar todo medo agora. Me faz entender O quê? que a tempestade é você, chuva forte é você, o vento forte é você. O que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Eu também vou subir. Eu vou subir no monte e muitos desistirão. E o quê? E vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa E vou. e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir no monte que muitos desistirão e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Você pode glorificar o Senhor no seu lugar, querido. Hoje é noite dele lançar fora todo medo. Em nome de Jesus. Escute, escute. Escute algo aqui. O Senhor, hoje Ele quer lançar fora todo medo. Ele quer tirar tudo aquilo que tem te escravizado. Tem deixado de você viver uma vida de servo, uma vida de servidão a Deus, te colocando medo, dizendo que você não é capaz, dizendo que é impossível para você. Porque
A gente começou lendo em João 10:10, que o diabo, ele veio justamente para isso. Para matar, roubar e destruir projetos, sonhos, vidas, famílias, sentimentos, ministérios. Mas logo depois, a gente vê no mesmo versículo, depois de um ponto, que Jesus, ele veio para trazer vida e vida que satisfaz. Não é qualquer vida, não é qualquer coisa, mas é uma vida plena nele. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas eu quero que você saia daqui de maneira diferente. Eu quero que você saia daqui nessa noite jogando fora todo medo, tudo aquilo que te aprisiona. Pedro era um pescador comum, mas teve um dia que ele conheceu alguém e o temor veio sobre ele. Aquele temor que diz, não, tem alguém que é muito maior do que eu e eu preciso servi-lo. E Pedro não pensou duas vezes, ele largou tudo e foi a servir ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele teve medo natural. Quando as águas começaram a bater, o vento ficou forte, a onda ficou bravia, o mar ficou bravo. E ele teve medo, se assustou, algo natural, da vida natural do nosso dia a dia. Mas aí veio Jesus e falou, vem Pedro, e ele foi. Mas no meio do processo da caminhada de Pedro, o medo escravizador entrou. E Pedro esqueceu que era Jesus que estava na frente dele. E começou a deixar o medo invadir, e Pedro afundou. De repente você está aqui, e um dia começou uma caminhada com Jesus. E falou, Jesus, eu vou te servir. E começou a vir alguns medos e incertezas, e você, não, é si mesmo, é normal. Mas só que esse medo foi aumentando. E daqui a pouco, esse medo te tirou da presença do Senhor. E você deixou de buscar o reino de Deus. Você deixou de buscar a justiça dele. E você começou a se preocupar demais com o dia da manhã. Esqueceu que tem coisa que você não pode fazer, mas só Ele pode fazer por você. E hoje Ele te trouxe aqui para te relembrar isso. Tem coisa que você não pode fazer, mas Ele pode fazer por você. Eu quero chamar a primeira pessoa para vir aqui na frente que se encontra afastado ou afastado da casa de Deus e precisa hoje se reconciliar. Cadê você? Que se encontrava afastado e afastada da casa de Deus e hoje precisa tomar essa decisão. Qual é a decisão? De aceitar, voltar para os caminhos do Senhor. Querido, o que Ele tem para você é muito maior. De repente você anda trancado dentro de quarto, ansioso, depressivo, querendo tirar a sua vida. E Ele está dizendo, não, eu tenho muito mais para você. Cadê você? Sai do seu lugar. Joga esse medo escravizador por terra. E vem aceitar Jesus, vem voltar para os caminhos dEle. Porque Ele tem muita coisa para fazer na sua vida hoje. Cadê você, querido, que se encontrava afastado e afastada da presença? Volte hoje para o caminho do Senhor. Você vai continuar aí no seu lugar, deixando ser dominada, sua mente ser dominada, dizendo, não, não é para você. Você não vai conseguir. Não, é para outros. Você não vai conseguir, não. Fica no seu lugar, não.
Você não veio aqui à toa. Quer bênção? Busca o reino. Volta hoje para a presença do Senhor. Ele está te chamando hoje. Volta hoje para a presença do Senhor, que Ele tem muito para fazer na sua vida. Vem. Em nome de Jesus, você que está afastado ou afastada da presença do Senhor. É noite de você voltar para os pés do Senhor. Voltar. Tá forte as ondas, tá? Tá batendo? Tá. Mas para isso mudar, você precisa se posicionar hoje perante ao Senhor Jesus Cristo. Cadê você, querido? Afastado e afastada da presença, que precisa hoje tomar essa atitude de coragem e voltar para a presença do Senhor. Para de viver como você está vivendo, essa vida seca, essa vida mirrada, essa vida que não acrescenta nada. Você sabe que você está mal, que você precisa de mudança. Você sabe quanto você precisa de Jesus, o quanto você precisa. Você caminhava, você estava fazendo a vontade dEle. E aí começou a vir um montão de luta. Engraçado. A gente deixa Jesus, mas a gente não deixa as outras coisas. Eu quero te chamar. Quer viver uma vida plena? Você precisa tomar uma atitude, querido. Você precisa querer mudar hoje a sua vida. Não adianta vir só na igreja. Vai ser pior ainda. Vem na igreja, escutou a palavra, mas não quer ter mudança de vida. Tem mais alguém que precisa hoje retornar para a presença do Senhor? Eu tenho uma vida aqui, eu tenho duas adolescente, pré-adolescente, né? Quantos anos você tem, minha princesa? É sua filha? Ah, não, né? Quantos anos você tem? 11, e você? 11, e você? 12 anos? Mas você acha que você tem pecado para isso? Acha? É? Você acha que você precisa de Jesus? Sim. Você também é? Tem certeza disso? Mas você é tão nova. Queridos, e um montão de gente aqui enfermo não volta para Jesus. Está esperando o quê? Está esperando acontecer mais o quê? Não vai voltar? Deus já está falando, mas você ainda insiste. Um montão de gente adoecida, com a alma adoecida, trancada no quarto. Setembro amarelo está aí. Será que você vai ser mais um nesse índice aí de suicídio, de depressão, de ser ansioso? Será que você vai ser mais um nesse número aí? Ou você hoje vai mudar essa história? Hoje podia ser um ponto na sua história, mas Deus quer escrever uma nova história para você. Vem, gente, sai do seu lugar. Deixa eu falar uma coisa. Não aplauda não, querido, rapidinho. A Bíblia diz que uma vida tem muito valor. Que quando uma vida ela volta para Jesus, há uma grande festa no céu. Aqui já tem festa completa, tá? Tem buffet e tudo.
Tem festa com docinho, tem salgadinho, tem até torta salgada aqui. A festa aqui já está completa. Mas será que não está faltando ainda um convidado aqui nessa festa aqui para completar? Pastora, eu ainda estou com medo. Estou com medo de ir na frente e ter que largar muita coisa que eu faço. Não tem medo não, querido. Que aquele que está te chamando, que está falando, venha, ele vai fazer você andar no sobrenatural. Dá o primeiro passo. Sai do seu lugar. Venha andar no sobrenatural de Deus. Eu vou perguntar, tem alguém que nunca aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Pastora, eu nunca aceitei. E preciso hoje aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Se você nunca fez isso e quer fazer, faça isso. Tem mais uma vida vindo ali? Tem mais alguém, querido? Tem mais alguém? Eu vou orar, tá? Porque se a gente fica aqui, daqui a pouco tá cheio aqui. Mas você não precisa ficar toda hora falando para você. Você sabe pecar? Pedro, quando viu Jesus, ele viu que ele era pecador. Ele reconheceu o quanto ele era pecador e resolveu mudar. Eu sou pecador e quero mudar. Deus ama o pecador arrependido. Agora, pecador, todo errado, ainda soberbo, você só veio na igreja e acumulou mais conhecimento para você, querido. Vai sair daqui, que Deus te dê mais uma chance. Amém? Eu posso ouvir um glória a Deus aqui, querido? Eu vou orar, tá? Eu tenho uma vida, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vidas aqui para Jesus. Amém? Eu tenho 10 vidas aqui para Jesus. Querido, por que é tão difícil? Eu tenho mais uma. Por que é tão difícil você se render? Sai do seu lugar logo, querido. A gente precisa terminar esse culto. Se você ficar preso aí, a gente vai ficar. Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Amém, queridos? Vamos orar? Você já teve chance de vir aqui na frente. Pastor, eu ainda estou aqui, minha perna está tremendo, eu estou sem coragem. A gente vai orar aqui. Se quiser, ainda dá tempo. O culto ainda não acabou, amém? Então tem 2, 4, 6, 8, 10, 11 vidas. Pô, mas vocês são difíceis pra caramba, hein? Eu vou sentar no altar então. Vem, querido, vem logo. Quem mandou tu largar, volta. Volta que esse é teu lugar. Essa é a tua casa. Essa é a tua família. Não tem lugar melhor para você estar do que na casa do Senhor. Jesus chama muito, hein? Porque, ó, o culto está terminando, está atrasando por causa de vocês.
Tem mais algum atrasado? Nos 48 do segundo tempo? Tem mais alguém? Dá tempo, hein? Já tá firme, varão? Tá me olhando, tá firme? Tá? Glória a Deus, tá intercedendo por mim, né? Glória a Deus. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Quer um milagre? O milagre tá aqui. Quer um milagre de Deus? Tá aqui, hein? Vou orar, hein? Se coloque de joelho no seu lugar. Ainda dá tempo. Dá tempo de buscar ainda. Dá tempo de jogar fora esse medo aí que está te oprimindo aí no seu lugar. Essa incerteza que está no seu coração. Joga essa incerteza de lado e vem, querido. Em nome de Jesus, coloque a mão no seu coração. Em nome de Jesus. E olha assim comigo, meu Deus. Bem alto, querido. Para o inferno estremecer nessa noite, amém? Diga, meu Deus e meu Pai, eu estou aqui, diante do teu altar, estou jogando, hoje, todo medo que me escraviza, fora, e a partir de hoje, eu quero viver um novo de Deus sobre mim. Pai, não permita que eu venha me afastar novamente da tua presença, mas que a partir de hoje